Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? E a palavra se encontra em Salmos 139, o 4 e o 5. Salmos 139, o 4 e o 5. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, ô glória. Vamos lá, meus irmãos? Salmo 139, o 4 e o 5. O 4 diz assim: Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, Senhor, tudo conheces. O 5. Tu me cercaste por detrás e por diante, e me puseste sobre mim a tua mão. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos. Que ainda que você não tenha palavra para falar, que ainda que você não tem a palavra para pedir, Ele conhece, meus irmãos, o meu teu sofrer, Ele conhece a minha tua dor, porque Ele nos sonda, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, mesmo eu você sem palavra, o Senhor está ouvindo a minha e a tua oração. Mesmo eu você sem palavra, o Senhor está ouvindo o meu e teu clamor. Aleluia. Porque quando você não tem mais palavra para pedir, meus irmãos, é que Deus chega com providência na minha tua vida. É que Deus chega para socorrer-me a você. Porque Ele conhece, meus irmãos, onde está a minha tua dor. Ele conhece o meu e teu sofrer. E só Ele para fazer o que você não pode. E nessa tarde, meus irmãos, Deus está vindo ao meu teu encontro. Deus está vindo socorrer-me a você. Deus está vindo para acalmar a tempestade na minha tua vida, meus irmãos. Aleluia. Porque nessa tarde, Deus é calmaria na minha tua vida. Deus está vindo para socorrer-me a você. Porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Mas que você confie, descanse e se aquiete. Aleluia. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus é socorro na minha tua vida. Ele está vindo para fazer o que você não pode. Porque o que você não pode fazer, Ele faz, meus irmãos. E nessa tarde Deus vai fazer o impossível na minha tua vida. Porque o que você não pode fazer, Ele faz. Mas que você confie, se aquiete e descanse. Aleluia. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está vindo ao meu teu encontro. Porque só Ele para fazer o que você não pode. Mas que você confie. Aleluia. Que você creia. Aleluia. Que você nunca duvide do Deus que você serve. Aleluia. Tira a dúvida do meio. Porque onde tem dúvida, Deus não trabalha não. Onde tem dúvida, Deus não opera não. Então que nessa tarde você tira a dúvida do meio. Para Ele operar na minha tua vida. Aleluia. Para Ele fazer o impossível na minha tua vida. Porque Ele é Deus do impossível, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. E só Ele para fazer o que você não pode. Mas que você descanse e se aquiete. Porque Ele está vindo ao meu teu encontro. Aleluia. Porque só Ele, meus irmãos, para fazer por mim e por você. Só Ele, meus irmãos. Aleluia. Mas que você descanse. Confie em Deus que você serve. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Porque Ele vai fazer, meus irmãos. Aleluia. O impossível na minha tua vida. Ele está vindo ao meu teu encontro. Porque Ele nos conhece. Porque Ele nos sonda. E Ele sabe até onde eu e você suporta. E quando você não tem mais palavra para pedir. E quando você não suporta mais. É que Ele vem para socorrer você. Aleluia. Aleluia. Então nessa tarde que você somente descanse, meus irmãos. E se aquiete. Porque Deus está vindo ao meu teu encontro. Aleluia. Deus está vindo para socorrer-me a você. Deus está vindo para fazer o que você não pode. Aleluia. Mas que você confie, descanse e se aquiete para Ele operar na minha tua vida. Para Ele fazer o impossível na minha tua vida. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. A irmã Tatiana agora vai louvar. E eu creio que Deus vai continuar falando com meus irmãos através do louvor também. Vamos lá, meus irmãos. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Fala com teu povo, Senhor. Aleluia. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você sente e chora e não tem ninguém para te ajudar, apenas dobre os teus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o meu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras
o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os teus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido e não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Oh, glória! Mesmo é você sem palavras, meus irmãos. Nessa tarde, Deus está ouvindo a mim a você. Oh, aleluia! Aleluia! Então, que você somente se aquiete, meus irmãos. Porque Deus está ouvindo a mim a você. Deus está ouvindo a minha tua oração. Aleluia! Porque Ele sabe, meus irmãos, onde está o meu teu sofrer. Ele sabe onde está a minha tua dor. Aleluia! Aleluia! Nessa tarde Ele está vindo, meus irmãos, ao meu teu encontro. Aleluia! Porque só Ele, meus irmãos, na minha tua vida. Só Ele. Aleluia, Senhor. Oh, glória. A irmã Tatiana vai levar mais um para encerrar. E eu creio que Deus vai continuar falando com meus irmãos através de louvor também. Vamos lá, meus irmãos. Aquele que tiver fôlego de vida, adore ao Senhor. Porque só Ele é digno de todo louvor. Só Ele é digno de toda adoração. Aleluia. Só Ele é digno de toda honra. Só Ele, meus irmãos. Então, eu e você adore ao Senhor. Independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Adore ao Senhor. Porque Ele é Deus sem mim e sem você. Mas eu e você sem Ele, nós não somos nada. Então que você somente adore. Aleluia. Não importa a situação, não importa a circunstância. Somente adora. Porque enquanto você adora, Ele trabalha. Enquanto você adora, Ele opera na minha tua vida. Mas que você abra a boca. Aleluia. E adore a Ele. Porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Ele sabe onde está a minha tua dor. Ele sabe onde está o meu teu sofrer. Aleluia. Mas que você somente adore a Ele. Adore. Aleluia. Oh, glória. Ele mora acima de tudo, além do universo. Mas para te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales atravessa poste. Sabe onde fica a dor de um coração ferido. Sabe levantar o ego caído nas obras do mal. Ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível para te abençoar. Só Jesus para nos ajudar. Oh, 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 oh. Só Jesus para nos ajudar. Oh, aleluia. Vai pedindo a Ele aí, meus irmãos, o que você quer, o que você deseja. Vai pedindo que Ele vai fazer o impossível acontecer na minha tua vida. Porque de boca fechada você não recebe nada não.
Então vai falando com ele, abre a boca, fala o que você tanto quer, fala o que você tanto deseja, porque ele vai fazer, meus irmãos, o impossível na tua vida. Mas fala com o papai, que ele quer ouvir a minha tua voz. Fala o que você tanto quer, porque ele vai fazer, meus irmãos. Porque o que você não pode fazer, ele faz. Porque quem dá a última palavra na tua vida é ele. Aleluia. E quando ele quer, meus irmãos, fazer, não tem ninguém que impeça. Quando ele determina, está determinado. Aleluia. Quando ele decreta, está decretado. E ninguém pode impedir o que Deus tem na tua vida. Ninguém pode frustrar os planos de Deus na tua vida. Porque muitos se levantam, meus irmãos, para impedir o que Deus tem na tua vida. Mas não pode não, meus irmãos. Porque o que Deus tem na tua vida vai se cumprir. Aleluia. Aleluia. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus vai fazer o impossível na minha tua vida. Porque Ele já arrancou todo impedimento do meio do teu caminho. Já arrancou toda a pedra de tropeço, toda a legião, toda a entidade, todo o demônio. Para mim você passar e cantar o hino da vitória. Dizer que só Ele é o Senhor, dizer que só Ele é Deus. Aleluia. Porque vocês somos pequenos, meus irmãos. Mas Deus que você serve é grande. E que você nunca duvide do Deus que você serve. Porque nosso Deus é grande, meus irmãos. Aleluia. E o que você não pode fazer, Ele faz. Aleluia. Porque não tem ninguém que impeça, meus irmãos. Não tem ninguém que possa impedir, que possa frustrar os planos de Deus na tua vida. Aleluia. Mas que você somente descanse nele, se aquiete e tenha paciência. Porque o que Ele prometeu na tua vida, Ele vai fazer. Aleluia. Mas que você tenha paciência. Aprenda a confiar em Deus que você serve. Porque quando Ele promete, Ele faz, meus irmãos. Porque passa o céu e passa a terra. Mas a palavra do Senhor sobre a mim, sobre a tua vida, não vai passar. Aleluia. Porque Ele é fiel para cumprir, meus irmãos. Não que você seja merecedor. Porque nós somos falhos, nós somos pecador. Mas quem prometeu é fiel e Ele cumpre. Mas é no tempo dEle. Então que você tenha paciência. Não se precipite. Espere no tempo dEle. Aleluia. Tenha paciência, meus irmãos. Não é fácil ter paciência, não. Mas a gente tem que ter. Aleluia. Tem que ter paciência, meus irmãos. Aleluia. Tem que esperar no Senhor, no tempo dEle. Porque é no tempo dEle. Não é no meu tempo, nem no teu tempo, não. Aleluia. O tempo é dEle, meus irmãos. Aleluia. 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 Mas de uma coisa é certa, meus irmãos. O que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Nós somos falhos, pecador. Mas quem prometeu é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir, meus irmãos. Aleluia. Somente descansa. Confia no teu Pai. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque não tem ninguém que impeça, meus irmãos. Não tem ninguém. Aleluia. Porque vai ter que se cumprir. Da minha tua vida. O que Ele prometeu vai se cumprir. Aleluia. Porque Ele é fiel. Porque aí você vamos cantar o hino da vitória. Dizer que Deus é Deus. Dizer que o Senhor é o Senhor. Porque Ele vai cumprir, meus irmãos. Ele vai cumprir. Porque Ele é Deus de aliança. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Vou cantar mais um, meus irmãos, para encerrar. Louvar mais um, né? Oh, aleluia. Oh, glória. Porque aquele que tiver fôlego de vida, adore. Aleluia. Aleluia, Senhor. E eu creio que o papai vai continuar falando com meus irmãos através de louvor também. Vamos lá, meus irmãos. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Ele é fiel, meus irmãos. Eu e vocês somos falhos, pecador, mas Ele é fiel para cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou.
Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Os meus teus olhos, meus irmãos, vão ver o impossível de Deus acontecer na minha tua vida, porque Ele é fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, glória! Tudo pode passar, meus irmãos, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor sobre a mim, sobre a tua vida, vai se cumprir. Aleluia, porque Ele é fiel, meus irmãos. Então somente descansa, se aquieta, porque Ele vai cumprir na minha tua vida. Aleluia. O ano ainda não acabou não, meus irmãos. O ano ainda não acabou não. Então que você se aquiete e confie em Deus que você serve, porque Ele é Deus de surpresa. Ele é Deus que surpreende a você. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem para amanhecer. E o ano ainda não acabou não, meus irmãos. Então se prepara para viver o que Deus prometeu para mim, para você. Se prepara para viver o novo Deus na minha tua vida. Porque Deus é Deus de aliança. Aleluia. Quando Ele promete, Ele cumpre, meus irmãos. Aleluia. Então se aquieta, confia em Deus que você serve. Porque o ano ainda não acabou. Ele é Deus de surpresa, meus irmãos. Ele é Deus que surpreende a você. Então que eu e você somente se aquiete e descanse. E vá dormir tranquilo. Porque quem prometeu é fiel para cumprir, meus irmãos. Porque o ano ainda não acabou não. Aleluia. Aleluia. E os meus teus olhos vão ver o impossível de Deus acontecer na minha tua vida. Aleluia. Oh, glória. Amém, meus irmãos? E só até aqui. Foi um pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Se todos com Deus, ó Pai do Senhor. E tenham todos um ótimo final de semana.